Desde quando Adão pecou, o ser humano foi sentenciado à morte. E poucas coisas causam tanta incerteza do que a morte. Será que é o fim? Será que há alguma coisa depois que morrermos? Ao fecharmos os nossos olhos e ao abrirmos, nos encontraremos imediatamente com Deus? Com certeza, a morte é um assunto, no mínimo, intrigante e causa muita discussão na humanidade. Mas esse vídeo é para falar sobre 3 pessoas que não conheceram a morte, segundo a Bíblia. Pessoas que foram na contramão do que a humanidade vive e não experimentaram a angústia de morrer. E a última pessoa que não passou pela morte vai, no mínimo, deixar você surpreso. Então, fique até o final do vídeo. A primeira pessoa que não conheceu a morte foi o profeta Elias. Israel passava por um dos piores momentos da sua história. Embora desfrutasse de uma aparente prosperidade, a sua vida espiritual e comunhão com Deus estava totalmente destruída, pois Israel estava sendo governado por um perverso rei chamado Acabe. E não bastasse Acabe ser um mau rei, ele se casou com a princesa Jezabel, uma mulher terrível. E com essa união, Israel se afundou na idolatria, pois Jezabel trouxe para Israel o culto aos deuses pagãos Baal e Azerá. Influenciou o rei a prestar culto a esses deuses e, por consequência, todo o povo de Israel adorava a esses deuses. E em meio a esse cenário caótico, somos apresentados ao profeta Elias. O livro de Reis fala mais da história de Elias do que propriamente a história de muitos reis. Embora Elias não tenha um livro assinado com o seu nome, ele se tornou muito famoso devido aos milagres que ele operava e à ousadia que ele tinha. Ele não tinha medo de falar aquilo que Deus ordenava que ele dissesse. E além disso, ele é muito conhecido pelo desafio aos 450 profetas de Baal. O desafio era que o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus de Israel. Os profetas de Baal clamaram durante o dia inteiro e não obtiveram resposta de Baal, enquanto Elias clamou a Deus e Deus responde com fogo. Outro momento que fez Elias muito famoso foi a profecia de que durante 3 anos e 6 meses não choveria em Israel. E aquela aparente prosperidade que o povo atribuía a Baal foi destruída, para que Deus mostrasse que a prosperidade não vinha de Baal, e sim do próprio Deus. Elias era um homem ousado e durante todo o seu ministério alcançou o ápice da glória de um verdadeiro herói. Porém, estava chegando o momento em que Elias seria elevado a um patamar ainda maior em toda a Bíblia. Era chegado o momento em que Elias iria pertencer a um escasso e seleto grupo de pessoas que não enfrentaram a morte. Eu te convido a imaginar o cenário que agora vai ser contado a você. E esse relato se encontra em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Elias havia sido informado por Deus que estava chegando próximo o momento da sua partida, aonde Deus o recolheria da terra. Então Elias unge um sucessor chamado Eliseu, que se tornou seu amigo íntimo. E na sua última jornada, Elias e Eliseu saem de Gilgal. Então Elias diz a Eliseu: fica-te aqui, que o Senhor me enviou a Betel. E a resposta de Eliseu foi: vive o Senhor e a sua alma, que não te deixarei. E os dois, unidos, partiram até Betel. Betel, que é conhecido como a casa do Senhor. Chegando em Betel, ali haviam filhos dos profetas, e chegaram até Eliseu, e eles disseram: sabeis que o Senhor hoje mesmo tirará o teu senhor por cima da sua cabeça? E Eliseu, já sabendo o que aconteceria, responde: eu sei, calai-vos. Elias e Eliseu chegam juntos ao Rio Jordão. E a Bíblia diz que Elias tira sua capa e toca nas águas do Rio Jordão. E o rio se divide em 2 partes. Então, tanto Elias quanto Eliseu passam
a seco pelo meio do rio Jordão e atravessam do outro lado. Estava próximo o fim do ministério do grande profeta e herói Elias. E quando eles chegam do outro lado do rio Jordão, Elias pergunta para Eliseu: o que você quer que eu te faça? E Eliseu pede que eu tenha porção dobrada do teu espírito. 2 Reis 2, versículo 9. E Elias responde que aquele pedido de Eliseu era de difícil cumprimento, mas se Eliseu visse quando Elias fosse tirado dele, assim seria feito. E imediatamente a Bíblia diz que houve um redemoinho de vento, e do céu veio uma carruagem de fogo. E Elias começa a subir por entre o redemoinho, e a carruagem de fogo leva Elias. A Bíblia diz que Elias foi tomado e nunca mais foi visto. Elias sai de cena e então Eliseu inicia o seu ministério. E a segunda pessoa que não conheceu a morte foi Enoque. Nós somos apresentados a um Enoque que era filho de Caim. Esse não é o Enoque que estamos falando. O Enoque que estamos falando se encontra em Gênesis, capítulo 5. E a descrição de Enoque é a seguinte, em Gênesis, capítulo 5, versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Matusalém, que sabemos que foi o homem mais velho de toda a humanidade. Enoque foi o 7º homem da linhagem de Adão. Todas as descrições dos seus antecessores era e viveu alguns anos e gerou filhos e filhas e então morreu. Porém, quando a história chega em Enoque, nós somos presenteados com uma mudança de cenário. E ali acontece uma breve descrição que caracteriza como era e como foi a vida de Enoque. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A humanidade, na época de Enoque, estava mergulhada em trevas e pecado. E em meio àquela civilização corrupta e afastada de Deus, Enoque era um brilho em meio à escuridão. Pois em meio a um povo que estava longe da presença de Deus, Enoque andou com Deus. Diferente de muitos homens da Bíblia, não é citado que Enoque fez milagres, ressuscitou pessoas ou teve uma história extremamente grandiosa. Porém, a descrição que chama a nossa atenção é que Enoque andou com Deus. O que nos mostra que não precisamos ter grandes feitos em nossa vida, mas mesmo assim podemos ser lembrados como homens e mulheres que andaram com Deus. E por andar com Deus em uma civilização totalmente corrompida pelo pecado, foi que Deus tirou Enoque do meio daquela população, fazendo de Enoque a primeira pessoa a não conhecer a morte. Tanto a subida de Enoque quanto a subida de Elias nos dá um vislumbre do arrebatamento da igreja. A esperança de que não enfrentaremos a morte. A esperança de que um dia nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Se esse vídeo está sendo relevante para você e te ensinando algo, eu te peço, se inscreva no canal e deixa o like para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas aprendam sobre a palavra de Deus. E agora, a terceira pessoa que não enfrentará a morte é você. Exatamente. Você que confessou Jesus Cristo como seu Senhor. Você que o recebeu em sua vida e pela fé crê que não há salvação fora de Cristo, você também não enfrentará a morte. A Bíblia diz que não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas sabemos que isso pode ser agora. Você pode estar assistindo esse vídeo e o Senhor
voltar para te buscar e buscar a igreja. E isso acontecendo, você será como Elias e Enoque e não conhecerá a morte. E essa descrição está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Em um piscar de olhos, Jesus vai voltar. E a palavra de Deus diz que dos céus se ouvirão como trombetas, e então entre as nuvens surgirá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. E então os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, receberemos um novo corpo e seremos levados aos céus para vivermos com o Senhor eternamente. Se Jesus voltar agora, você está pronto para se encontrar com Ele? Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a hora. Abra o seu coração e diga: eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. E a partir de agora, pelas palavras que você disse e pela fé que você depositou no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, se Ele chegar agora, você não enfrentará a morte. O assunto que causa medo e pânico em diversas pessoas não será um assunto, uma pauta na sua vida, pois você não enfrentará a morte. A terceira pessoa que não enfrentará a morte, segundo a Bíblia, é você, que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você quer se aprofundar ainda mais nas histórias bíblicas, conhecer a história de Elias e a história de Enoque e a história do arrebatamento da igreja, eu vou deixar aqui o link para que você adquira a Bíblia, para que você se alimente na sua jornada rumo à vida eterna. Vou deixar uma Bíblia de estudo e vou deixar a Bíblia em quadrinhos, para que você incentive os seus filhos também a conhecer esse Deus tão maravilhoso. Clica em um desses vídeos que vai aparecer aqui para que você fortifique ainda mais a sua fé e a sua comunhão com Deus. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos.